Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio Comunidade FM e do programa Voz da Comunidade. Mais uma vez, nesse sábado, programa especial com a participação do empresário Marcos Siviero, cristão, pregador, evangélico, que todos os sábados se faz presente aqui no programa Voz da Comunidade para o estudo da Palavra de Deus. Nesses últimos sábados, Marcos Siviero está fazendo um estudo da primeira carta de Pedro. Pedro, ele escreveu 2 cartas, que está na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. E o Marcos Siviero está fazendo um estudo profundo sobre a mensagem que Pedro passa nessa primeira carta de Pedro, nesse sábado, o capítulo 5. Marcos Siviero, bom dia. Bom dia, Walker. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Comunidade FM. Sábado de manhã, cedinho, muita gente fazendo café, se preparando para um final de semana. Que bom começar bem, começar falando da Bíblia, da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é importante porque nós precisamos alimentar o nosso espírito. Alimentação para o físico, para manter a energia, para sustentar o corpo. Ninguém deixa de comer comida sólida, arroz, feijão, carne e farinha. Mas as pessoas se preocupam muito pouco em alimentar o espírito, não é, Marco? É muito importante. Jesus falou: eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, de fato, por mais que possa até parecer estranho, nós estamos acostumados, agora no café vai ter uma merenda, né? Talvez cuscuz, alguma coisa gostosa. E do mesmo modo que nós comemos algo agradável e saudável para o nosso corpo físico, nós nos alimentamos da Palavra de Deus para alimentar o nosso espírito. É fundamental. E o Evangelho de Jesus é algo saboroso, não é isso? Extremamente aprazível. Jesus falou: eu vos dou a minha paz vos dou. Quando você se aproxima de Jesus, da sua palavra, você tem uma paz que você não encontra em lugar nenhum. Então é algo agradável, prazeroso. Feliz é o homem que se aproxima de Deus e da sua palavra. O apóstolo Pedro, ele conviveu com extrema proximidade com Jesus Cristo. Ele foi um discípulo amado, ele foi um discípulo próximo. E essa primeira carta de Pedro, ela tem uma profunda influência daquilo, da mensagem que Jesus procurou passar para aquelas pessoas próximas dele, né? Como ninguém, o apóstolo Pedro andou do lado do Senhor Jesus. A Bíblia registra 3 anos e meio. Ao longo de todo o ministério terreno, o Pedro estava lá. Ele foi um dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos chamado por Jesus. Ele era um pescador e Jesus disse: eu vou te fazer um pescador de homem, me siga. Ele andou do lado do Senhor, ele assumiu a liderança entre os 12. Ele esteve nas questões mais importantes que a Bíblia registra nos evangelhos acerca do que o Senhor Jesus fez enquanto estava na terra. E ele estava lá no Getsemane, ele presenciou a testemunha ocular dos sofrimentos de Jesus antes de ser preso. E ele foi uma testemunha ocular do Senhor Jesus no processo de crucificação. Então, ele é alguém que escreveu, as suas epístolas registram a impressão pessoal desse discípulo amado, esse discípulo precioso do Senhor Jesus, que então nos deu um relato. E nós aqui em Dom Eliseu podemos experienciar, viver a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus pelo testemunho pessoal do apóstolo Pedro. Então vamos adentrar aí ao capítulo 5 da primeira epístola de Pedro. Esse capítulo 5, então, é o fechamento da primeira epístola, e ele começa dizendo: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Então, como nós temos dito, o apóstolo Pedro, ele era um profundo conhecedor das Escrituras, da realidade espiritual. Ele escreve frases curtas, frases longas com muito conteúdo. Então, aqui destrinchando, rogo aos presbíteros. Presbítero
é quem exerce o governo na igreja. A autoridade delegada por Deus está sobre os ombros dos presbíteros. É assim que está na Bíblia. Então, rogo, ele como apóstolo, ele tinha autoridade para mandar. Ele tinha autoridade para ordenar. Mas na relação de humildade dele, ele resolveu pedir. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, vós os destinatários da carta, vós os presbíteros aqui em Dom Eliseu, e ele diz, eu, presbítero como eles. No versículo 1 dessa epístola, no primeiro capítulo, ele tinha dito que era apóstolo, mas na hora de se relacionar com os presbíteros, vamos dizer assim, ele encosta ombro a ombro, fala no mesmo nível, e diz, eu, presbítero como eles. Então você vê aqui um Pedro maduro, humilde, que se iguala, se faz um com os irmãos. Apesar dele ser um apóstolo, alguém que na Bíblia tem um status superior, ele se rebaixa e fala como presbítero. Na igreja, na localidade, ele é um presbítero. Então ele fala de presbítero para presbítero, abre mão do fato de que ele era apóstolo e abre mão do direito de mandar. E então, ao invés disso, ele pede, rogo aos presbíteros. Então, pelo que eu entendi, a abertura desse capítulo 5 é uma verdadeira lição de como é que uma liderança espiritual cristã tem que agir diante da comunidade a qual ele faz parte. Sim, isso tem me impressionado a mim pessoalmente. Eu confesso que por história, por educação, por treinamento, por ser um empresário, eu estou inclinado a mandar. A minha cultura, a minha profissão, onde eu estou, como estou posicionado, eu tenho liberdade para mandar. Mas eu confesso que eu tenho aprendido a pedir. Mesmo tendo o direito de mandar, o Pedro me ensinou e eu acho uma excelente lição. É melhor pedir. Essa é a grande lição desse versículo. Independente de quem você seja, pedir é mais correto, é mais humano, né? É mais digno. É uma boa lição para qualquer líder, espiritual ou não. Muito bem, uma grande lição. E esse primeiro versículo, ele já tem uma mensagem poderosa, né? Puxa, a Bíblia é preciosa, a Bíblia é a palavra de Deus. Como nós temos dito, ele, Pedro, um pescador, lá no início, impetuoso, rápido. Aqui, nessa epístola, cerca de 40 anos depois da ressurreição do Senhor Jesus, lembrando que as épocas da Bíblia são relativas, não são absolutamente precisas, né? Mas dá uma ideia, já é um Pedro maduro, perto de ser martirizado, morto, para o seu encontro com o Senhor. Então, um Pedro maduro roga, se coloca ombro a ombro com os demais, maravilhoso. E em seguida ele diz, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Aqui, Walker, aqui, querido ouvinte, tem duas questões. Uma, ele é testemunha porque ele estava lá. É testemunha porque viu, porque presenciou. Ele viu o amado Senhor Jesus pregado na cruz. Ele viu todo aquele cenário, que do lado humano é algo terrível. Ele foi testemunha dos sofrimentos, mas não só porque viu, mas em especial também porque viveu. Ele próprio foi perseguido. A Bíblia registra que ele foi açoitado, o Pedro foi açoitado. Então testemunha porque viu, testemunha porque experienciou e pode nos dar esse testemunho. E no final ele diz, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelado. Todo esse processo que envolve esse sofrimento em torno do nome do Senhor Jesus acaba, redunda, o final é uma grande glória na revelação da glória do nosso amado Senhor. Pedro tinha convicção, certeza disso. Convicção, certeza, e isso é o que um crente genuíno acredita, independente do sofrimento hoje, que ele disse em outro lugar, leve e momentânea tribulação. Não é que nosso sofrimento não é grande e não é forte, mas se comparar com o do Senhor Jesus, o nosso não é nada, né? É porque ele não era merecedor daquele sofrimento, né? Ninguém é digno, mas quando ele, no livro de Atos, o Pedro e o João foram açoitados,
Eles, depois de serem açoitados, saíram pulando de alegria por ter sido considerado digno de sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Puxa. A alegria pelo sofrimento, por aquele que deu a vida para que eles pudessem ter a vida eterna. Aleluia. Em seguida, no versículo 2, ele recomenda então aos presbíteros pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então eu quero dizer aqui o seguinte: pastorear o rebanho de Deus. O que significa pastorear? Falque, pastorear tem duas coisas que você faz. Uma, você dá comida, e duas, você cuida, você dá segurança. Dá comida e cuida. Comida e cuidado no aspecto de segurança. O que uma ovelha precisa é ser alimentada e cuidada. O que ataca uma ovelha? Um lobo, né? Então, como é que você cuida de uma ovelha de Deus? Alimenta com a palavra e cuida dela para que o leão, que eu vou falar depois, Satanás, o diabo, aqui nós vamos falar disso, não roube a ovelha de Deus. Então, pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós. Agora, o pastor, não por constrangimento, mas espontaneamente. Então, aquele que pastorear o rebanho de Deus, faça isso por livre vontade. Não é porque alguém mandou, não é porque alguém obrigou, é porque tem o anelo, o desejo de cuidar do rebanho de Deus. E nem por sorte da ganância. Não vá servir o rebanho de Deus, não sirva o povo de Deus por dinheiro. Então, um servo, um presbítero, aquele que serve, um pastor que apacenta o rebanho de Deus, deve fazê-lo com coração puro, por alegria, por livre e espontânea vontade, e não deve ser por dinheiro. Então, o ser pastor do rebanho de Deus não é uma profissão, não é um meio de ganhar vida. É algo que você faz por amor ao teu Senhor, por amor ao Senhor Jesus. Então, o Evangelho, a obra de Deus, tem que ser feita de livre e espontânea vontade. Ele fala que sem constrangimento. A pessoa não pode ser considerada constrangida a fazer aquilo. Ela tem que fazer espontaneamente, para dar certo. Positivo. De livre e espontânea vontade, sem sorte da ganância. E o 3, nem como dominadores dos que vos foram confiados. É por isso, então, que ele começa o capítulo 5 rogando. Como você bem disse, ele podia mandar, mas ele preferiu rogar, pedir. Ele pediu. Porque, às vezes, a pessoa, quando alguém manda, ela reage ruim. Mas, se o outro pediu, o apóstolo pediu, isso mostra a humildade do apóstolo. Então, todo o ser humano que estiver lidando com o povo de Deus, o apóstolo Pedro roga que use 3 aspectos. 1, livre e espontânea vontade, espontaneamente. 2, sem sorte da ganância, não faça por dinheiro, não faça do serviço a Deus uma profissão. E 3, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Não seja prepotente na hora de cuidar do rebanho. Então, o apóstolo nos ensina a servir aos santos, a servir ao povo de Deus, a ser um pastor das ovelhas de Deus. Muito bem, as orientações aqui, elas são muito claras. E eu acredito também, Marcos, que essa palavra do apóstolo Pedro está sendo dirigida às pessoas que faziam parte das congregações cristãs à época, mas hoje ela também pode ser aplicada na família, no dia a dia do pai, com a mãe, com os filhos, com o trato com a família também, além da igreja, né? Com certeza. Mesmo porque um pai ou uma mãe crente recebe os filhos como vindo da parte de Deus. E, assim, aproveitando quem ainda não dobrou o joelho, não dobrou o pescoço diante de Jesus, ainda não abriu a boca confessando Jesus como Senhor, pode usar essa dica quente aqui, né?
Os filhos, se você tratar os filhos como ovelhas, você alimenta em todos os aspectos, mesmo que no aspecto físico, né, da comida, cuida quanto à segurança. Uma mãe não deixa a criança atravessar a rua de qualquer jeito, então protege a criança e alimenta, cuida com carinho, né? Uma mãe abraça, beija o pai, cuida da criança com carinho. Então, além do presbítero, que é uma autoridade na igreja, um pai e uma mãe na sua família, isso aqui é uma dica muito quente, é excelente o pai, bem-aventurado o pai e a mãe que fizerem isso com os filhos. O programa Voz da Comunidade, estudo bíblico com Marcos Siviero, empresário, cristão, pregador. O estudo da Palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Aleluia. E, bom, aí você serve lá, é presbítero. E no final, qual a tua recompensa? Ele promete no 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Puxa, que bom. Eu sirvo aos irmãos espontaneamente. A relação financeira é uma questão justa, né? Deve existir, com coração puro, como um servo, não sendo um dominador do rebanho. E no final, diante do Supremo Pastor, eu ganho uma coroa de glória. Aleluia, muito bom. E a coroa de glória que não se acaba, né? Jamais, ela tem valor eterno. Então, uma questão é cada um de nós, como homem, se acertar com Deus. Mas tem, entre os homens, entre os filhos de Deus, tem um grupo que são os servos, que são os pastores, os presbíteros, que servem ao rebanho. E esses, vamos dizer assim, levam um plus, um adicional por ter servido ao Senhor na terra. Então, puxa, é bom ser presbítero. Eu estou me preparando para poder receber essa coroa. Aleluia. Eu que já sou mais velho que você, já soube disso antes, eu já ando mais esperto há mais tempo, Walker. Eu estou aprendendo agora. E estou gostando do que eu estou aprendendo, porque todas essas lições, esses exemplos de relacionamento dessas pessoas, esses patriarcas, esses profetas, esses evangelistas, esse relacionamento com Deus, ele não está ali na Bíblia à toa. Quando a gente lê, quando a gente medita e procura ter um aprofundamento, com certeza dali não se sai da leitura dos evangelhos sem ter um ganho substancial. Aleluia. Puxa, eu sempre tenho dito, eu tenho insistido na tecla, é muito melhor ser crente do que ser incrédulo. Como eu expliquei, incrédulo mente, diz uma mentira e depois tem que dizer mais 1000 para cobrir aquela uma. Isso é terrível. Ninguém aguenta andar envolvido com mentira, traição, roubo, né, bandalheira. Então é melhor ser crente, ter um viver limpo, consagrado a Deus, por mais que sofra, que é o pano de fundo dessa carta, é sofrimento, é perseguição, né? Mas eu acho excelente ser crente, muito melhor que ser incrédulo. O Pedro em nenhum momento reclamou aqui, né? Não, muito pelo contrário. Lá em Atos, quando Pedro e João foram açoitados, saíram pulando de alegre porque foram considerados dignos de sofrer por aquele nome. E no livro de Atos, o apóstolo Paulo e o Silas, os dois tinham sido açoitados, e estavam lá na prisão, à meia-noite, cantando o hino de louvor a Deus. Então, eu acho que é uma experiência gloriosa, a relação com Deus é uma relação especial, e bem-aventurado o homem que intensifica a sua relação com Deus aqui na terra hoje. É só alegria. Aleluia! O versículo 5 diz, rogo igualmente aos jovens. No versículo 1 ele rogou aos presbíteros, mas agora ele roga para os outros, os jovens em especial. Sede submisso aos que são mais velhos. Outro sim, no trato com os outros, cingivos todos de humildade. O que é isso, Walker? Cingivos. A figura aqui é de um escravo que põe o avental na hora de servir. Ele dispõe esse avental para ir servir os outros. Mas esse avental não é de pano, ele é de humildade. Maravilhoso, né? E ele dá a dica, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça.
Essa frase é poderosa. Deus resiste ao soberbo. Esse resistir é como um exército que se põe em posição de defesa. Já pensou Deus armado? É uma guerra perdida e contra Deus. Deus resiste ao soberbo. Vai contra quem? Aquele que se exalta sobre os outros. Não é, mas quer ser. É o tal do metido. É o tal do que sabe tudo, mas não sabe nada de fato. É aquele que gosta de aparecer. É aquele orgulhoso. É aquele que se acha. Entendeu? Esse é um soberbo. Então Deus resiste ao soberbo. Então, já pensou dica que excelente? É melhor não ser soberbo. Contudo, aos humildes Deus concede a sua graça. Aos humildes Deus concede o seu favor. Que tal? Ganhar o favor ou a oposição de Deus? Qual que tu quer? Pois é, interessante que essa palavra é dirigida aos jovens, porque os mais novos têm essa fraqueza de querer se ensoberbecer, acreditar que sabe mais do que todos. Eu digo isso porque eu já fui jovem e eu já levei algumas lições nesse sentido de ser soberbo, tentar ser soberbo. Quem tem mais idade sabe que é do jeito que você está falando, Walker. O apóstolo em especial disse para os jovens, vistam um avental de humildade. E avisou, Deus resiste ao soberbo. Se você fica aí querendo ser soberbo, se exaltar, se elevar demais, tu vai receber a oposição de Deus. Agora, Deus, ao humilde, quem se humilha, Ele concede a sua graça. Então, dica quente. Muito quente. E o 6, ele diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Olha só, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Walker, para mim, por muitos anos, eu achei que esse versículo não devia estar na Bíblia. Por quê? Porque eu achava que Deus era meio prepotente, me perdoe. O Senhor me cubra com o seu sangue, eu estou confessando o meu pecado, né? Por que você tem que se humilhar debaixo da mão de Deus? Até que um dia a mão de Deus caiu em cima de mim, e esse é um dos versículos mais preciosos da Bíblia. Se a mão de Deus cair em cima de você e cai, e você começa a se espernear, se debater, lutar contra Deus, a mão não para de apertar, e vai apertando até quebrar o osso, quebra tudo. Aí, em que momento a mão de Deus para de apertar? Quando você se humilha. Precioso esse versículo, né? Para de se debater, para de espernear. Para de lutar contra Deus, para de se bater, para de espernear, que ele se humilhe, que ele para de apertar também. Gostou? Maravilhoso. Uma boa dica, outra boa dica, né? Eu, antes, quando era mais novo, não sabia disso. Aí, quando a mão pega... Lembre que Deus, o juízo começa pela casa de Deus. Lembre que Deus, para julgar os de fora, primeiro tem que acertar com os da casa dele. Então, a mão dele pega primeiro nos da casa. Primeiro os crentes. Primeiro os crentes e depois os incrédulos. Até parece injusto. Poxa, eu amo o Senhor, sirvo o Senhor e ainda ele me pega primeiro e deixa o incrédulo à vontade. Pois é assim mesmo. O incrédulo não é dele, é do diabo mesmo, deixa para lá. Ele vai cuidar primeiro da casa dele. Então, o juízo começa pela casa de Deus. Para acertar com os filhos, a casa está em ordem, daí vai pegar lá o incrédulo. Só que o incrédulo é para o lago de fogo. Então, assim, é melhor ser crente. Então, é melhor sofrer um pouco agora, leve momentânea tribulação, para ser participante de uma glória eterna. Isso que nós, em especial jovem, não sabe disso. Nós vamos lendo a Bíblia, vamos aprendendo, né? E ele aí diz, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Já pensou Deus exaltar você? Puxa, essa é a glória que eu quero alcançar na minha vida. Ele me exaltar. Hoje, o cara tem um mando de gente, um puxando, babando no outro. Que glória tem essa? Desculpe, não é nenhuma. Mas quando você se relaciona com Deus, Ele, em tempo oportuno, te exalta. Muito melhor ser crente. É verdade. E no 7 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Puxa, é mais ou menos assim. Você sofre, você tem ansiedade, você tem preocupação. Joga tudo nos pés dEle, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de você. Não esquenta. Lá nos evangelhos Ele falou... Não se preocupe com o que você vai comer ou vestir.
Se Deus cuida das aves e dos pássaros e das flores, quanto mais vai cuidar de você. Então o crente pode lançar sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E aí é bom dar testemunho do cuidado amoroso de Deus pelos seus. Walker, é muito melhor ser crente do que ser incrédulo. Ter o cuidado de Deus é muito bom. Aleluia. Versículo 8, seja sóbrios e vigilantes. Sóbrios E vigilante. Isso aqui, Walker, fica frio, tranquilo, mesmo você sendo um guarda, que faz vigia em dia de guerra. Como é que é isso? Tu é o guarda, está lá fazendo vigia, de noite. Está tendo guerra. Esse é o ambiente. Porque a vida espiritual é um movimento de guerra, de luta. Mas fica tranquilo, tá bom? Fica calmo, não estresse. É isso que o apóstolo está dizendo. Porque ele cuida de nós. Então, nós vivemos confiados em Cristo Jesus. E ele diz, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. É por isso que tem que ficar tranquilo, calmo, sem estresse. Se aquieta. Então, nessa figura aqui, o diabo é o adversário, ele é o acusador. Lembra lá o que ele fez com o Jó? Foi lá e desceu no Jó lá. O Jó, você conhece a história, né? Tirou os bens, matou a família, matou os servos, matou o gado, matou tudo. E depois o Jó ficou todo perebento. E o Jó aguardou, confiou no Senhor e esperou. E no final, nós sabemos o final da história, o Jó foi exaltado, glorificado. Então, o diabo, que é o nosso adversário, anda em derredor, como leão faminto, procurando algum para devorar. O diabo, induz os homens à perversidade. Em muitas situações, o diabo trabalha na mente dos homens. É por isso que ele diz aqui, sede sóbrio, porque se você está numa guerra, essa luta é espiritual, você está agoniado, você não está conseguindo perceber muito ao derredor, o diabo ele chega e induz de forma dissimulada ao crente, aí a gente está falando para crente agora, sim, a fazer aquilo que ele não pode fazer. E aí, o crente, se for na conversa, sai fora e o leão faminto come. Mas ele diz, resistir-lhe firme na fé. Esse resistir é ficar parado igual uma pedra e dar as costas para o diabo e olha para a fé, olha para Cristo Jesus. A melhor forma de atacar o diabo não é dar combate, não é ir peitar, é dar as costas e fica firme igual uma pedra. Se aquieta como uma pedra, confiado na rocha, confiado em Cristo Jesus, como uma pedra sobre a rocha. É isso que o Pedro está dando uma dica quente, muito bom ser crente, e agora a gente sabe como lidar com o diabo, com o adversário, com Satanás. E ele diz, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não vai pensar que é só você que está sofrendo. Toda a irmandade, todos os crentes sofrem. Tanto no tempo de Pedro, como hoje. Em especial hoje, por incrível que pareça, tá? Então, o Deus é o mesmo, Satanás é o mesmo, a fé é a mesma, então muda só o cenário. Lá estava no início da contagem do tempo, esse segundo nascimento de Jesus Cristo, e nós estamos aqui em 2016. Só muda isso, muda que uns estavam lá e outros estão aqui. Mas é o mesmo Deus, é o mesmo inimigo, é a mesma luta espiritual. E ele diz, o 10, ora, o Deus de toda graça, puxa, veja, o Deus de toda graça, não é o Deus de alguma graça. É toda, tudo. Em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Eterna glória. Olha que maravilhoso. Então, 3 coisas. Uma, o Deus de toda graça, não um Deus de pouquinha graça, não, é de toda. Como que ele trabalha? Em Cristo. Fora de Cristo ele não trabalha. É em Cristo. Vos chamou para fora do mundo, chamou para dentro da igreja, a sua eterna glória. É muito bom ser crente. E ele diz, depois de ter sofrido por um pouco, né? É crente, vai sofrer. Não tem jeito, por mais que não queira, não gosta, mas toda luta
Toda luta tem sofrimento. Mas é por isso, justamente, que Jesus, ele se deu em sacrifício, porque o sofrimento existe em toda a humanidade. O crente vai sofrer, mas o sofrimento do crente vai ter uma recompensa. Com certeza. A gente não sofre de graça. Incrédulo sofre também e sofre de graça. Crente sofre, mas sofre com o cuidado amoroso de Deus e tendo uma recompensa da eterna glória dele. Então, mais uma vez, é melhor ser crente, e ele mesmo, o próprio Deus, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aleluia! Coisa boa! E indo para o final, né, para fazer o arremate, porque nós temos limitação de tempo, essa carta foi, versículo 12, escrita por meio de Silvano. Não foi a letra, a caligrafia, era um hábito naquele tempo, o que ia ditar a carta, ele dizia o que ia escrever, e alguém sentava lá e escrevia. Então, esse que escreveu é o Silvano. Pedro falou, ditou e o Silvano escreveu. Escreveu. O Espírito Santo orientou Pedro, e eu creio também o Silvano, ditou e o Silvano escreveu. Eu acredito, Marco, pegando só um gancho aqui no que você falou, todo crente, todo estudioso, toda liderança sincera no Evangelho, ele se esforça para buscar o conhecimento na palavra, mas tem um direcionamento do Espírito Santo. Com certeza, com certeza. Mesmo nós, para falar para as pessoas, nós rogamos o encabeçamento de Deus. A sabedoria humana não dá conta, é algo espiritual, Deus é muito, muito grande, é muito glorioso, e a nossa humanidade não cabe, ele é muito maior. Então é necessário o Espírito Santo sobre nós, para que na verdade leve o Evangelho, que é o Evangelho dele. Então por meio de Silvano, então tem que saber que o Evangelho vai por meio de alguém. Hoje aqui é por meio do Marco e do Walker. Através da Rádio Comunidade. Através da Rádio Comunidade FM. Então, lá atrás, foi uma carta escrita por meio do Silvano. E sobre esse Silvano, algumas coisas. Se você for olhar no livro de Atos, ele recebe o nome de Silas. Ele era alguém renomado na igreja em Jerusalém. Ele era alguém reconhecido pelos irmãos. Ele era profeta. Ele acompanhou o apóstolo Pedro na segunda viagem missionária de Paulo, e foi ele que foi açoitado lá em Filipos junto com o Paulo. E quando você olhar 1ª e 2ª Tessalonicenses, esse Silvano aqui que escreveu junto com Pedro, lá escreveu 1ª e 2ª Tessalonicenses junto com o apóstolo Paulo e com lá o Timóteo. Para a gente ver então como o cristianismo naquela época era uma corrente. Eram pessoas que estavam se comunicando de forma firme umas com as outras para poder o Evangelho chegar aqui hoje. Naquele tempo e hoje também, Walker. É o mesmo Deus, é o mesmo adversário, é a mesma fé. Naquele dia era o Pedro e hoje somos nós, Walker. Que bom. Eu me alegro de estar aqui com o Marco, esse cristão, pregador, que tira um bocado do tempo dele para estudar a palavra de Deus e se dispõe a vir aqui na rádio a falar para uma quantidade expressiva de pessoas. E você que está ouvindo aí, amigo, não é em vão. Você está aí parado diante do rádio, escutando essa palavra de hoje. Isso diz o quê? No meu entendimento, que você foi escolhido. Aleluia! Com certeza. Se você ouviu esse programa, se você parou e deu o teu tempo, eu vou dizer, você tem alguma coisa com Deus, né? Então, você é um bem-aventurado. Bem-aventurados os homens que na terra hoje se envolvem com o que é de Deus, que ouvem e guardam a sua palavra, né? Então, Deus seja louvado. E o último versículo final, a última linha, diz: paz a todos vós que vos achais em Cristo. A paz não é para qualquer um. A paz é a todos vós que vos achais em Cristo. Aleluia. Então, nós hoje na terra podemos ser os bem-aventurados que têm a paz de Deus, a paz de Cristo Jesus. Nós, do que nos achamos em Cristo,
Walker, essa palavra em Cristo, imagina uma compota que tu põe dentro do molho. Suponha que você pegue uma lata de pêssego, vai e compra. O pêssego está dentro do caldo lá, daquele caldo. A expressão em Cristo é essa. Nós temos que estar mergulhado. Mergulhado dentro. Essa é a expressão. Então, a paz a todos vós que vos achais em Cristo. Aleluia. Vamos orar? Orando. Senhor Jesus, Aleluia. obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo apóstolo Pedro que escreveu, pelo Silvano que registrou. Obrigado por nós que podemos ler a tua palavra hoje. Naqueles dias eram eles. Hoje somos nós que estamos aqui com o coração de sermos teus servos, com o desejo de te servir, com anelo para cuidar do teu rebanho. Senhor, nos dê graça de servirmos por livre e espontânea vontade. Afasta de nós qualquer resquício de ganância. Queremos servir a Ti de um modo tranquilo e justo. Senhor Jesus, abençoa-nos a todos os que já estamos envolvidos com a Tua palavra. Abençoa todos aqueles que têm um coração de busca a Ti. Que o Teu Santo Espírito trabalhe em todos. Senhor, nos dê luz, abra os nossos olhos, para cada vez mais podermos compreender o desejo que está no Teu coração, para que nós possamos andar na terra de modo agradável a Ti, de um modo que glorifique e bendiga o Teu nome. Senhor, abençoe cada habitante da cidade de Dom Eliseu. Livra-nos dessa onda de chikungunya, de dengue, de qualquer doença. Senhor, dê para a cidade de Dom Eliseu trabalho, suprimento material. Nos dê tranquilidade física e psicológica. Senhor, cuida de nós. Tenha uma cidade que bendiga o Teu nome, que glorifique o Teu grande nome, o santo nome, o nome que está acima de todo nome, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. A Rádio Comunidade FM apresentou, dentro do programa A Voz da Comunidade, mais uma edição do Estudo Bíblico com o empresário, cristão e pregador Marcos Siviero. Sábado que vem nós estaremos de volta. Continuamos com o programa A Voz da Comunidade até às 7 da manhã.